Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos visualizar o nosso corpo debaixo de uma imensa cachoeira dourada, cercada de árvores por todos os lados, de flores brancas. Vamos sentir essa paisagem maravilhosa. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça esteja conosco, esteja nos protegendo e nos iluminando. Vamos nos sentir nesse local tão refrescante, tão maravilhoso. Vamos ler agora, tendo nosso corpo relaxado, o Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Um dos meios para ingressá-los tem-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir. Mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os seres ansiosos por mim manifestam-me, eles pregam o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias.
Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. E repleta de aflição, terror e sofrimento, esses seres errantes esses seres viventes arrastados por suas causas negativas vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando um ensinamento. Então ensina-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente condição de Buda? Então é importante o estudo, importante a vibração positiva, importante a energia. Agora, estamos debaixo da cachoeira dourada e nossas mãos têm a luz dourada. Vamos realizar a automassagem, trabalhando o rosto, os olhos, a testa, o nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, trabalhando toda a volta do pescoço, as cervicais, a emenda do pescoço com a cabeça, relaxando a nuca, trabalhando todo o couro cabeludo, toda a caixa craniana, iluminando, trabalhando os ouvidos e as partes laterais da cabeça, trabalhando os ombros, onde pomos as mãos, a luz dourada se espalha em todo o ventre, em toda a frente torácica, na cintura, nas laterais do corpo, nos quadris. A luz dourada vai se espalhando nos pulmões, no sangue, nas células, nos braços e mãos. A luz dourada se espalha nas coxas, nos joelhos, nas pernas, tornozelos e pés. Tudo está com luz dourada.
A luz dourada é intensa, é dinâmica, é fortalecedora, é iluminadora. Agora que a luz dourada está em nosso sangue vibrando, nas nossas células, vivificando-as, em todas as articulações do corpo, vamos fazer a limpeza áurica, na atmosfera, estendendo os braços para cima, no sentido vertical e depois horizontal. Trabalhamos com a respiração e trabalhamos vendo a luz dourada, sóis e sóis brilhantes à nossa volta e dentro de nós. Inspira, expira. Lavamos novamente os braços, os dois, o direito e o esquerdo, de um lado e de outro. As axilas, lavando bem, sentindo que todos os chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, solar e umbilical ficam iluminados, baixo ventre fica iluminado, tudo é purificado, renovado, energizado na vida feliz. E agora traçamos uma linha oblíqua na frente do corpo, traçamos a outra linha oblíqua na frente do corpo. Inspira e expiro. Eu me abraço, eu me cuido, eu me respeito, eu me valorizo. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a verdade, para a justiça, para a paz, para o amor, para a saúde, para todo sempre. Fique com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos visualizar o nosso corpo debaixo de uma imensa cachoeira dourada, cercada de árvores por todos os lados, de flores brancas. Vamos sentir essa paisagem maravilhosa. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça esteja conosco, esteja nos protegendo e nos iluminando. Vamos nos sentir nesse local tão refrescante, tão maravilhoso. Vamos ler agora, tendo nosso corpo relaxado, o Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim.
Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir. Mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui, vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os seres ansiosos por mim manifestam-me e lhes pregam o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. E repleta de aflição, terror e sofrimento, esses seres errantes esses seres viventes arrastados por suas causas negativas vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil
visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Então é importante o estudo, importante a vibração positiva, importante a energia. Agora, estamos debaixo da cachoeira dourada e nossas mãos têm a luz dourada. Vamos realizar a automassagem, trabalhando o rosto, os olhos, a testa, o nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, trabalhando toda a volta do pescoço, as cervicais, a emenda do pescoço com a cabeça, relaxando a nuca, trabalhando todo o couro cabeludo, toda a caixa craniana, iluminando, trabalhando os ouvidos e as partes laterais da cabeça, trabalhando os ombros, onde pomos as mãos, a luz dourada se espalha em todo o ventre, em toda a frente torácica, na cintura, nas laterais do corpo, nos quadris. A luz dourada vai se espalhando nos pulmões, no sangue, nas células, nos braços e mãos. A luz dourada se espalha nas coxas, nos joelhos, nas pernas, tornozelos e pés. Tudo está com luz dourada. A luz dourada é intensa, é dinâmica, é fortalecedora, é iluminadora. Agora que a luz dourada está em nosso sangue vibrando, nas nossas células, vivificando-as, em todas as articulações do corpo, vamos fazer a limpeza áurica, na atmosfera, estendendo os braços para cima, no sentido vertical e depois horizontal. Trabalhamos com a respiração e trabalhamos vendo a luz dourada, sóis e sóis brilhantes à nossa volta e dentro de nós. Inspira, expira. Lavamos novamente os braços, os dois, o direito e o esquerdo, de um lado e de outro, as axilas, lavando bem, sentindo que todos os chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, solar e umbilical ficam iluminados, baixo ventre fica iluminado, tudo é purificado, renovado, energizado na vida feliz. E agora traçamos uma linha oblíqua na frente do corpo, traçamos a outra linha oblíqua na frente do corpo. Inspira e expiro. Eu me abraço, eu me cuido, eu me respeito, eu me valorizo. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a verdade, para a justiça, para a paz, para o amor, para a saúde, para todo sempre. Fique com Deus. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos visualizar o nosso corpo debaixo de uma imensa cachoeira dourada, cercada de árvores por todos os lados, de flores brancas. Vamos sentir essa paisagem maravilhosa. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça esteja conosco, esteja nos protegendo e nos iluminando. Vamos nos sentir nesse local tão refrescante, tão maravilhoso. Vamos ler agora, tendo nosso corpo relaxado, Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir. Mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui, vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os seres ansiosos por mim manifestam-me e lhes pregam o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias.
Numerosas são as árvores ornadas de jóias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. E repleta de aflição, terror e sofrimento, esses seres errantes esses seres viventes arrastados por suas causas negativas vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando um ensinamento. Então ensina-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda? Então é importante o estudo, importante a vibração positiva, importante a energia. Agora, estamos debaixo da cachoeira dourada e nossas mãos têm a luz dourada. Vamos realizar a automassagem, trabalhando o rosto, os olhos, a testa, o nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, trabalhando toda a volta do pescoço, as cervicais, a emenda do pescoço com a cabeça, relaxando a nuca, trabalhando todo o couro cabeludo, toda a caixa craniana, iluminando, trabalhando os ouvidos e as partes laterais da cabeça, trabalhando os ombros, onde pomos as mãos, a luz dourada se espalha em todo o ventre, em toda a frente torácica, na cintura, nas laterais do corpo, nos quadris. A luz dourada vai se espalhando nos pulmões, no sangue, nas células, nos braços e mãos. A luz dourada se espalha nas coxas, nos joelhos, nas pernas, tornozelos e pés. Tudo está com luz dourada.
A luz dourada é intensa, é dinâmica, é fortalecedora, é iluminadora. Agora que a luz dourada está em nosso sangue vibrando, as nossas células vivificando-as, em todas as articulações do corpo, vamos fazer a limpeza áurica, na atmosfera, estendendo os braços para cima, no sentido vertical e depois horizontal. Trabalhamos com a respiração e trabalhamos vendo a luz dourada, sóis e sóis brilhantes à nossa volta e dentro de nós. Inspira, expira. Lavamos novamente os braços, os dois, o direito e o esquerdo, de um lado e de outro. As axilas, lavando bem, sentindo que todos os chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, solar e umbilical ficam iluminados, baixo ventre fica iluminado, tudo é purificado, renovado, energizado na vida feliz. E agora traçamos uma linha oblíqua na frente do corpo, traçamos a outra linha oblíqua na frente do corpo. Inspira e expiro. Eu me abraço, eu me cuido, eu me respeito, eu me valorizo. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a verdade, para a justiça, para a paz, para o amor, para a saúde, para todo sempre. Fique com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos visualizar o nosso corpo debaixo de uma imensa cachoeira dourada, cercado de árvores por todos os lados, de flores brancas. Vamos sentir essa paisagem maravilhosa. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça esteja conosco, esteja nos protegendo e nos iluminando. Vamos nos sentir nesse local tão refrescante, tão maravilhoso. Vamos ler agora, tendo nosso corpo relaxado, o Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim.
como um dos meios para ingressá-los, tem lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir. Mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui, vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os seres ansiosos por mim manifestam-me, lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. E repleta de aflição, terror e sofrimento, esses seres errantes esses seres viventes arrastados por suas causas negativas vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho.
Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente condição de Buda? Então, é importante o estudo, importante a vibração positiva, importante a energia. Agora, estamos debaixo da cachoeira dourada e nossas mãos têm a luz dourada. Vamos realizar a automassagem, trabalhando o rosto, os olhos, a testa, o nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, trabalhando toda a volta do pescoço, as cervicais, a emenda do pescoço com a cabeça, relaxando a nuca, trabalhando todo o couro cabeludo, toda a caixa craniana, iluminando, trabalhando os ouvidos e as partes laterais da cabeça, trabalhando os ombros, onde pomos as mãos, a luz dourada se espalha em todo o ventre, em toda a frente torácica, na cintura, nas laterais do corpo, nos quadris. A luz dourada vai se espalhando nos pulmões, no sangue, nas células, nos braços e mãos. A luz dourada se espalha nas coxas, nos joelhos, nas pernas, tornozelos e pés. Tudo está com luz dourada. A luz dourada é intensa, é dinâmica, é fortalecedora, é iluminadora. Agora que a luz dourada está em nosso sangue vibrando, nas nossas células, vivificando-as, em todas as articulações do corpo, vamos fazer a limpeza áurica, na atmosfera, estendendo os braços para cima, no sentido vertical e depois horizontal. Trabalhamos com a respiração e trabalhamos vendo a luz dourada, sóis e sóis brilhantes à nossa volta e dentro de nós. Inspira, expira. Lavamos novamente os braços, os dois, o direito e o esquerdo, de um lado e de outro, as axilas, lavando bem, sentindo que todos os chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, solar e umbilical ficam iluminados, baixo ventre fica iluminado, tudo é purificado, renovado, energizado na vida feliz. E agora traçamos uma linha oblíqua na frente do corpo, traçamos a outra linha oblíqua na frente do corpo. Inspira e expiro. Eu me abraço, eu me cuido, eu me respeito, eu me valorizo. Meus caminhos estão abertos para a luz, para a verdade, para a justiça, para a paz, para o amor, para a saúde, para todo sempre. Fique com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos visualizar o nosso corpo debaixo de uma imensa cachoeira dourada, cercado de árvores por todos os lados, de flores brancas. Vamos sentir essa paisagem maravilhosa. Vamos sentir a luz de Deus em nós,
Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça esteja conosco, esteja nos protegendo e nos iluminando. Vamos nos sentir nesse local tão refrescante, tão maravilhoso. Vamos ler agora, tendo nosso corpo relaxado, Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir. Mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui, vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os seres ansiosos por mim manifestam-me e lhes pregam o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada,
mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. E repleta de aflição, terror e sofrimento, esses seres errantes esses seres viventes arrastados por suas causas negativas vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando um ensinamento. Então ensina-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente condição de Buda? Então é importante o estudo, importante a vibração positiva, importante a energia. Agora, estamos debaixo da cachoeira dourada e nossas mãos têm a luz dourada. Vamos realizar a automassagem, trabalhando o rosto, os olhos, a testa, o nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, trabalhando toda a volta do pescoço, as cervicais, a emenda do pescoço com a cabeça, relaxando a nuca, trabalhando todo o couro cabeludo, toda a caixa craniana, iluminando, trabalhando os ouvidos e as partes laterais da cabeça, trabalhando os ombros, onde pomos as mãos, a luz dourada se espalha em todo o ventre, em todo